Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Mente Teológica. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre os capítulos 17, 18 e 19 de Gênesis. Esses capítulos nos trazem aí a promessa de Deus, né? A aliança de Deus feita a Abraão, o resgate de Abraão, também, né? Sobre Ló. Também vai ser falado aí da destruição de Sodoma e Gomorra. Nosso panorama bíblico aí, nós estamos seguindo um passo a passo para nós conhecermos melhor da Bíblia Sagrada. E também eu quero convidar você que gosta desse tipo de conteúdo, você que gosta desse tipo de material aqui na internet, para você estar deixando o seu like aí e também se inscrevendo no nosso canal para receber as notificações, tá bom? Senta o dedo no like aí para nós poder a cada dia estar produzindo mais e mais conteúdo para quem gosta, né, do conteúdo bíblico aqui na internet, tá bom? Então vamos lá para o nosso texto, né, do dia de hoje aí, nosso texto do Panorama Bíblico, capítulos 17, 18 e 19 do livro de Gênesis. Capítulo 17 aqui, começamos com o título A Aliança feita por Deus com Abraão. Quando Abraão estava com 90 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abraão prostrou-se o rosto em terra e disse-lhe: Da minha parte, esta é a aliança com você. Você será pai de muitas nações. Veja que Deus está dizendo aqui, ó, da minha parte, né? Então Deus está fazendo uma aliança com Abraão, está garantindo a Abraão que ele é o fiador, ele é aquele que promete e cumpre o que fala, tudo que ele fala, ele cumpre, tá? Ele vai trocar aqui também o nome de Abraão. Não se chamará mais Abraão. Seu nome será Abraão, não se chamará mais Abrão, mas será Abraão, porque eu constituí pai de muitas nações. Veja que interessante, né? Nós muitas vezes aí que nos perguntamos, né, qual era o significado do nome Abrão e do nome Abraão. Então aqui a Bíblia ela já nos esclarece isso. Abrão aqui significa pai exaltado, né, ou pai grande. Mas Abraão aqui já no texto já nos dá o significado e é este mesmo significado da palavra, porque eu constituí pai de muitas nações. Então, Abraão significa pai de multidões ou pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente florífero, aqui é abençoado, grande, multiplicarei a sua descendência, e de você fareis nações e procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o Deus, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, veja, Abraão estava num lugar que Deus lhe mandou estar, darei como propriedade. No capítulo 12, e no finalzinho do capítulo 11 e do capítulo 12, Deus faz a promessa a Abraão e manda ele ir para um lugar onde ele não sabia onde era. Quando Abraão chega aqui na terra de Canaã, olha só, aqui no versículo 8 do capítulo 17, quando Abraão chega na terra de Canaã, ó, toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, tá? Então é a terra que Deus mandou ele ir, onde ele não sabia onde era, mas Deus agora lhe fala: lhe darei por propriedade perpétua a você e seus descendentes, e serei Deus deles. De sua parte, olha só, Deus faz uma aliança com Abraão aqui em cima e fala, ó, de minha parte, né, é isso que Deus fala aqui no versículo 4, no versículo 9, de sua parte, ele já está dando os termos aqui que Abraão terá que cumprir. Guarde a minha aliança, tanto você como seus futuros descendentes. Esta é a minha aliança com você e seus descendentes. Então ele vai falar aqui qual é a aliança que ele vai fazer. Esta é minha aliança com você e os seus descendentes.
aliança que terá que ser guardada. Deus afirma mais uma vez. Qual aliança qual é? Aqui em cima é a promessa, tá? Aqui embaixo é a aliança. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne, tá? Então Deus está dizendo, vão ter que ser circuncidados, terão que fazer essa marca, que será o sinal da minha aliança entre mim e vocês, tá? O sinal da aliança. Então, Deus faz a promessa aqui, que ele será pai de muitas nações, troca o nome dele, fala que a terra onde ele está, que ele é estrangeiro, vai ser propriedade. Essa é a promessa que Deus faz, é a aliança que Deus faz com ele. Aí aqui, Deus diz, olha, agora tu vai cumprir a tua parte. Eu disse qual será a minha parte, aquilo que eu irei fazer, e aqui agora é a sua parte, tá? Vai guardar a aliança que eu tenho com você, e os seus futuros descendentes também terão que guardar. Agora, qual é a aliança que eu farei contigo? Qual é o sinal da aliança? Qual é o selo da aliança? O selo, né, da aliança é que todos do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne, terão que fazer essa marca que será o sinal da minha aliança. A circuncisão é um sinal na carne do homem, né, do sexo masculino, todo menino que nascer a partir do 8º dia. Essa aliança é feita aí na parte genital, né, na genitália do homem, do menino aí de 8 dias, tá bom? Então é dali que é feito o sinal e a marca. A circuncisão é vista no Novo Testamento como feita no coração, tá? Então, no Antigo Testamento é representado a circuncisão na carne, e no Novo Testamento é feita no coração, tá? É feita aí o selo do Espírito Santo que é colocado em nós, tá? Então, representa isso, a circuncisão nos nossos dias, certo? Dando continuidade aqui ao nosso slide, então, e disse também Deus a Abraão, de agora em diante, também ele vai mudar o nome de Sara. Sua mulher já não se chamará mais Sarai, o nome dela será Sara. Então Deus muda não só os nomes, mas as identidades aqui, né? A partir desse momento, então ele muda a identidade desse casal. Sara, que significa princesa, dama, senhora, né? Eu abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Preste atenção. Sim, eu a abençoarei, dela procederão nações e reis de povos. Abraão então prostrou-se em terra com o rosto e riu e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar filhos? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? E Abraão disse a Deus: permite que Ismael seja meu herdeiro, né? Nós vimos nos vídeos anteriores aí que Abraão já tinha tido Ismael com Agar. Então Deus responde da seguinte forma: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você o chamará Isaque, porque fui eu que lhe dei este filho, tá? Não, Deus não está dizendo aqui, não, aquilo que você fez não fui eu que te dei, tá? O que eu vou te dar é o filho da promessa, Isaque. Com ele eu estabelecerei a minha aliança. E essa aliança será eterna para os seus filhos e futuros descendentes. Então veja que Deus aí estabelece a aliança dele com Isaque, o filho da promessa. Mas para Ismael, olha bem, no caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido. Deus leva em conta a fala de Abraão. E também o abençoarei e o farei florífero, ou multiplicarei, né, a sua descendência, o farei abençoado, próspero. Multiplicarei muito a sua descendência, e ele será pai de 12 príncipes, e dele farei um grande povo. Mas olha o que Deus diz aqui: a minha aliança eu estabelecerei com Isaque, tá? Filho de Sara, tá? Filho que Sara lhe dará ano que vem por esta época. Então, após um ano, após 9 meses aí, nasceria Isaque, tá? Entendemos aí o capítulo de número 17 aí, a aliança de Deus feita com Abraão. Tá? A partir do capítulo 18, então, nós vemos aqui que Deus vai fazer uma visita a Abraão. Gênesis 18 se resume a esse título, a visita. O Senhor apareceu a Abraão perto dos cavalos de Mamre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia, provavelmente aqui é o meio-dia.
Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé. Preste atenção que esses homens aqui são muito importantes, tá? Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada da sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Preste atenção, Abraão viu esses homens e curvou-se até o chão. Por que Abraão curvou-se? Ele vai dizer aqui nos versículos seguintes: disse ele, meu Senhor. Quem foi que apareceu ali para Abraão? Meu Senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco de água para lavar os pés e descansem debaixo desta árvore. Vou trazer-lhes também o que comer para que recobrem as forças, prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até este seu servo. Está bem, faça como está dizendo, responderam. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na entrada da tenda, respondeu Abraão, né? E disse o Senhor, olha só, Deus, tá? Aqui é interessante porque a Trindade aparece, ó. Toda vez que Abraão fala aqui, ó, veio 3 homens, curvou-se, e esses homens aí eram 3, tá? Então, veio 3 homens, Abraão se curvou-se no chão na frente dos 3. E Abraão fala, meu Senhor, tá? Para os 3 homens, ele fala, meu Senhor, tá? Depois que Abraão oferece aqui para eles comida e água, eles respondem, eles, ó, veja só quem respondeu, está bem fácil, como está dizendo, responderam, tá? Preste atenção nessas palavras aqui, ó. Responderam, meu Senhor. Depois eles perguntam, onde está Sara? Perguntaram, mais uma vez, todas essas palavras aqui no plural, tá? Ali na entrada, respondeu ele. Então disse o Senhor, voltarei a você na primavera e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás deles. E quando eles falam aqui, está falando da Trindade divina, tá bom? A Trindade divina estava aqui, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam aqui com Abraão. Os 3 homens que falaram com Abraão. Veja que toda vez que Abraão se prostra e diz, meu Senhor, Abraão fala com os 3. Quando eles falam, quando eles respondem a Abraão, a Bíblia está dizendo responderam, os 3 responderam. Depois, quando eles perguntam onde está Sara, a Bíblia diz, olha, perguntaram, né, onde estava Sara. Abraão responde, Senhor. Então, ele está falando aqui com a Trindade divina, tá bom? Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara tinha passado a idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma quando pensou, depois de já estar velho, eu e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor, novamente, a Trindade falando aqui, ó, disse a Abraão, por que Sara riu? Porque Sara riu e disse, poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível? Olha o que a Bíblia fala aqui, ó. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Vocês entendem que a visita recebida aqui foi pela Trindade divina, tá bom? Quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo um Sodoma, e Abraão os acompanhou para despedir-se, tá certo? Então, nós vemos lá que Sara riu, Abraão também riu no capítulo anterior, os dois riram aí da situação que eles se encontravam, um casal já velho, né? Abraão com 100 anos, Sara com 90 anos, mas para Deus nada é impossível. Então o Senhor disse, esconderei de Abraão o que estou para fazer? Deus está falando com quem aqui? Deus está falando sozinho? Esconderei? Não. Deus aqui, o Pai, está falando com o Filho e o Espírito Santo. Tá? Vou esconder? Não, não vou esconder deles. Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Olha só, por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Que bênção é essa? A salvação que viria através da descendência de Abraão. Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos, aos seus descendentes, que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe havia prometido, tá? Vir a Abraão o que lhe havia prometido. O que Deus havia prometido? A descendência, a terra prometida e a salvação através da descendência de Abraão.
Disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, e que descerei para ver o que eles têm feito, o que se eles têm feito corresponde ao que eu tenho ouvido, senão eu saberei. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Então nós vemos aqui que Abraão esteve ao lado do pai, enquanto os dois desciam a Sodoma e Gomorra. Gênesis 19, então nós vamos ver a história da cidade de Sodoma e Gomorra e a destruição também da cidade de Sodoma e Gomorra. Os dois anjos então chegaram a Sodoma e Gomorra ao anoitecer. Tá? Então veja aqui que chegaram aqui ao anoitecer e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se, foi recebê-lo, prostrou-se em terra. Olha que interessante aqui, ó. Prostrou-se, rosto em terra. Isso quer dizer mais uma vez que Ló estava diante da Trindade, mais uma vez aqui, das duas pessoas da Trindade, porque eles não tinham, na Bíblia não se tem o hábito, né? As pessoas não têm o hábito de se prostrar diante de anjos, eles não aceitam adoração, tá? Então ele se prostrou aqui diante da Trindade de novo e disse: meus senhores, por favor acompanhem-me à casa de seu servo, lá poderão lavar os pés, passar a noite, pela manhã seguir caminho. Não, passaremos a noite na praça, responderam. Mas ele insistiu tanto com eles que finalmente eles cederam, né? E ficaram lá na casa de Ló. Ainda não tinha ido deitar-se quando todos os homens de toda parte da cidade de Gomorra, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram lá e disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para que tenhamos relações com ele. Olha o tamanho da perversidade de Sodoma, tá? Dessa cidade aí. Era algo assustador, e a Trindade e o Pai e o Filho e o Espírito Santo tinham ido lá para destruir aquele lugar. Ló saiu da casa, fechou as portas atrás de si e disse: não, meus amigos, não façam essa perversidade. Veja aqui como que Ló identifica isso como perversidade, se o lugar em que ele estava, né, já era um lugar de perversidade total, né? Ló aqui vivia em uma cidade onde a perversidade, onde a promiscuidade, a prostituição era total. A perversidade aqui é porque eles estavam querendo aí ter relações com seres divinos, tá bom? Fica muito claro isso aqui, porque Ló não via ser perverso o que eles faziam entre eles. Olha, sabe por quê? Porque Ló deixa aqui, ó, uma resposta no versículo 8. Olhem, tenho duas filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem, mas não façam nada a esses homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Então, para Ló, a perversidade não era ter as relações promíscuas, e sim, eles queriam fazer aqui, ter relações com a divindade, tá? Saia da frente, gritaram. Este homem chegou aqui como um estrangeiro e agora parece ser juiz. Faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nisso, os dois visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. Depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. Os dois homens perguntaram a Ló: você tem mais alguém na cidade? Genros, filhos ou filhas ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir esse lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com os seus genros, aos quais iam casar-se com suas filhas. Disse para sair, eles disseram que era brincadeira. Ao raiar do dia, os anjos insistiram com Ló, dizendo: depressa, leve daqui sua mulher e suas duas filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão. Veja que ele nem queria sair do lugar, tá? Ló nem queria sair deste lugar.
Então os homens os agarraram pela mão, como também a mulher e as duas filhas, e os tiraram dali à força e deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. A misericórdia de Deus com eles foi por causa de Abraão, porque Abraão estava intercedendo por eles, tá? Assim que tiraram eles da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum na planície, fuja para as montanhas ou você estará morto. Então, a misericórdia de Deus aqui com Ló foi por causa de Abraão, porque Abraão aí começa a interceder por ele, né? Por eles, começa a interceder aí, começa a perguntar a Deus: olha, tiver 50 justos, 40, 20, 30, 20, 10 justos, o Senhor destruiria a cidade? Deus dizia não, mas Ló não era justo. Ló não era um homem justo temente ao Senhor. Deus apenas o socorreu por causa de Abraão, tá certo? Ló, porém disse: olha, não vou para a planície, né? Não, meu Senhor, tá? Não para a planície. Seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando minha vida. Não posso fugir para as montanhas, senão esta calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto há uma cidade pequena, está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá. Mesmo sendo tão pequena, estarei salvo. Está bem, respondeu ele. Também lhe atenderei este pedido, tá? Não destruirei a cidade da qual você fala. Mas como que, se fosse um anjo que estivesse aqui para destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, ele não teria autoridade não teria autoridade para desfazer uma ordem dada direta por Deus, tá? Anjo só cumpre ordens, anjo não faz aquilo que quer, tá bom, meu querido? Anjo aqui são cumpridores de ordens. Se aqui fosse apenas um anjo enviado por Deus, ele não poderia deixar de destruir todas as cidades que Deus mandou destruir. Sodoma, Gomorra e mais 3 cidades que estavam ali, inclusive essa cidade aqui que se chamava Zoar, tá bom? Então veja bem que alguns interpretam esse texto como sendo 2 anjos que foram enviados ali, mas o texto vai nos dando aqui pistas de que realmente quem estava ali era a parte da Trindade divina, tá? Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada Zoar. Zoar significa insignificante, tá? O significado do nome Zoar é insignificante. Então, olha só quem foi que destruiu a cidade, tá? Isso aqui corrobora aqui com nós dizendo que eu estou dizendo aqui que foi o Senhor que destruiu, que foi lá e retirou Ló. Então, ele retira Ló, ao mesmo tempo que ele diz que vai destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Olha só. Então, o Senhor, o próprio Senhor, fez chover fogo do céu, né? Ou fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim, ele destruiu aquelas cidades e toda a planície com todos os habitantes das cidades e da vegetação. A mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Esse olhar aqui para trás, tá? Não é apenas um simples olhar, mas a mulher de Ló quis retornar, tá? Sentido de retornar à cidade. E foi transformada em uma coluna de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor. Então, a destruição de Sodoma e Gomorra aí, tá? Pelo próprio Deus. Olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, e viu uma densa fumaça subindo da terra, como uma fumaça de uma fornalha. Quando Deus arrasou as cidades da planície, olha, quem foi que arrasou aqui? Ó? Se fosse apenas anjos, a Bíblia não estaria falando aqui. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão, viu que eu falei ali, ó, e tirou Ló do meio da catástrofe, que destruiu as cidades onde Ló vivia. Ló partiu de Zoar com suas filhas, foi morar nas montanhas e nas cavernas, tá? Um dia a filha mais velha disse à mais jovem: nosso pai está velho e já não há homens nas redondezas
que nos possuam, segundo o costume de toda a terra. Então elas queriam casar, ter filhos, e eles moravam aí nas montanhas, né, na caverna, e não tinham homens por perto. Então elas resolveram aí dar vinho ao seu pai, se deitar com ele e ter filhos, tá? Então naquela noite a mais velha deu vinho, entrou e se deitou com ele, e ele não percebeu quando ela se deitou nem quando se levantou. No dia seguinte, a mais velha falou para a mais nova o que ela fez: vamos dar-lhe vinho também esta noite. Você se deitará com ele para que preservemos a nossa linhagem, para a linhagem do nosso pai, tá? Então, outra vez deram vinho ao pai naquela noite, e a mais nova foi e deitou com ele, ele não percebeu. Então, assim, as duas filhas ficaram grávidas do pai, tá? Do próprio pai. A mais velha teve um filho e deu o nome de Moabe, tá? Que é o pai dos Moabitas. A mais nova também teve e deu o nome de Ben-Ami, que este é o pai dos Amonitas. Então, dois povos aí que vieram de Ló, que foram inimigos dos descendentes, né, dos descendentes de Abraão, aí, das 12 tribos de Abraão, tá bom? Então, esse é o nosso resumo aí do capítulo 17, 18 e 19 do livro de Gênesis. Esse foi o resumo que nós fizemos do nosso panorama bíblico. E eu espero que você tenha gostado aí da nossa aula de hoje, né, do nosso vídeo de hoje, do nosso conteúdo. Convido novamente a você deixar o seu like, a compartilhar aí também, né, fazer o seu compartilhamento, seu comentário também aqui embaixo, tá? Na descrição do vídeo aqui nós também temos aí materiais para venda, cursos bíblicos, né, cursos teológicos para você que quer aprender a Bíblia Sagrada. Também temos bíblias de estudo, manual bíblico, dicionário bíblico e comentário do Antigo Testamento, aí, versículo a versículo, tá bom? Você que gosta desse conteúdo, continua aí comigo aí nos próximos vídeos aqui no nosso canal Mente Teológica, e nós nos vemos aí nos próximos vídeos. Até lá!